1 Crônicas, capítulo 11. Somos teus ossos e tua carne. Todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Da mesma forma que aquele povo declarou ser um só corpo com Davi, o Senhor Jesus nos disse em 1 Coríntios 11, 24: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E aquele povo disse mais a Davi. No versículo 2, dizem: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Disse o Senhor a Davi. Da mesma maneira, Jesus nos disse em João 10:11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os anciãos de Israel e o rei de Hebrom, junto com o rei Davi, fizeram um pacto em Hebrom e ungiram a Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor dita por Samuel. Jesus foi ungido também com as 3 unções: a de rei, a de sacerdote e a de profeta. A raiz grega da palavra Cristo quer dizer justamente ungido. Quando os cristãos dizem eu creio em Jesus Cristo, essa qualificação da palavra Cristo significa que ele é ungido por excelência, aquele em quem convergem todas as unções. Quando interrogado por Pilatos, em João 18:33, este diz: Logo, tu és rei. E Jesus lhe diz: É como dizes, eu sou rei. João 18:37. Mas ele também tem sobre ele a unção profética. Quando abriu o livro do profeta Isaías na sinagoga e leu a passagem que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas novas aos que sofrem, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, e tendo fechado o livro, disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. E quanto ao seu sacerdócio eterno, ou a unção de sacerdote, nós lemos lá em Hebreus 7:24: Temos um sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Portanto, ele é rei, sacerdote e profeta. Rei para submeter todas as coisas a Deus, afirmando seu senhorio sobre a criação desviada. Sacerdote para ser mediador entre os homens e Deus, para falar a Deus em nome dos homens. E profeta, porque é o enviado de Deus para falar aos homens em seu nome. Nos tempos de Davi, era preciso a figura de um rei para dirigir o povo. Era preciso um sacerdote para fazer a purificação pelos pecados. E era preciso um profeta para anunciar a vontade e ser a voz de Deus para o povo. Jesus foi tudo isso. Ele tem todas essas unções. Por isso, em muitas coisas, Davi foi escolhido para dar a linhagem real a ele. Neste capítulo, Davi foi a Jerusalém, mas os habitantes de lá, alguns jebuseus, não o quiseram receber como rei. Porém, ele os feriu e habitou lá. Isso contrasta com Jesus, que não feriu, mas sim foi ferido, para nos livrar do nosso pecado e da nossa condenação eterna. O versículo 7 diz que Davi edificou a fortaleza, que ficou conhecida como a cidade de Davi, e também edificou cidades ao redor, como Milo e os seus arredores, e se tornou cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Versículo 9. Aqui, a Bíblia vai registrar os homens mais valentes de Davi e o que eles fizeram. Davi foi cercado por homens fantásticos e guerreiros, assim como ele. O primeiro da lista foi Jazobeão, um Aquimonita que matou 300 oficiais numa só batalha.
O segundo, Eleazar, que defendeu a Davi numa plantação de cevada, ferindo os filisteus, e o Senhor lhes deu grande vitória. O terceiro são os 3 chefes do batalhão dos 30, que romperam pelo arraial dos filisteus para pegar água para Davi, que teve desejo de bebê-la. Mas quando trouxeram a ele, este recusou-se, porque ofereceu-a ao Senhor, dizendo que aquela água representava o sangue daqueles homens que arriscaram suas vidas para trazê-la até ele. Depois temos Abissai, que era o chefe dos 30 e que com uma lança também matou 300. Esse foi 2 vezes honrado, mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros de Davi. Benaia, filho de Joiada, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, tendo também descido ao fundo de uma cova e matado um leão. Esse também matou um egípcio de 2,25 metros de altura, arrancando a lança de suas mãos e matando-a com ela. Foi honrado, mas também nunca se igualou aos 3 principais de Davi. Finalmente, o capítulo listará o nome de todos os outros guerreiros, mas sem mencionar o que cada um deles fez. Esses guerreiros lideravam soldados fiéis a eles e a Davi. Guerreiros que deram suas vidas e não hesitavam em obedecer à voz de comando de seus capitães. Assim devemos nós agir, diante da ordem que vem do trono do nosso grande rei. Alinharmos-nos com ele nas fileiras desse grande exército e estarmos dispostos a dar nossas vidas pela causa do Senhor, sem esmorecer, sem olhar para o lado, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, como bons soldados de Cristo, sabendo que esta batalha não é nossa, e sim do Senhor. Se você tem batalhas difíceis a enfrentar, coloque-se em posição de guerra, em posição de obediência, e apenas adore ao Senhor. A resposta de Deus à nossa adoração é: não temas, nem te desanimes diante dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas do Senhor. 2 Crônicas 20, versículo 15. Um abraço e até amanhã.